E não é que o Banco do Brasil veio abaixo dos R$ 20 novamente? E só por aí você vê como o curto prazo é altamente imprevisível. Quando saiu o resultado do banco, que foi bem abaixo do esperado, as ações quase não caíram. Lembra disso? Eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre isso. E agora, com a saída do capital estrangeiro, aí sim as ações caíram. Deixa eu te mostrar aqui. Olha só, quando publicou o resultado, a ação ficou aqui, né? O mercado nem ligou. Aí o que aconteceu quando o estrangeiro começou a vender? 24% de queda. Só no último mês, as ações do Banco do Brasil caíram 11%. Por outro lado, a BB Seguridade, no mesmo período, subiu 3%. Então olha só que interessante, pelo menos no curto prazo, a descorrelação entre os dois ativos. E abaixo dos R$ 20 fica a dúvida, né? Um aporte óbvio, eu deveria comprar nesse preço, porque eu vi que recentemente o Lírio Parisotto zerou posição. E aí, diante disso, eu queria te passar uma outra perspectiva, a de que investir em ações não é simplesmente você colocar um preço específico para comprar, não é isso. É você, além do preço, conseguir ter uma certa visão do que vai acontecer com a empresa nos próximos trimestres. O que eu quero dizer com isso? Para investir numa ação, eu preciso enxergar alguma coisa boa ou uma recuperação que possa acontecer. Se eu não conseguir enxergar isso, é melhor não investir, porque significa que eu ainda não consigo prever nada. Significa que, diante desse cenário, eu estou especulando eventualmente. E a especulação é perigosa. Por que disso? Porque não é simplesmente a ação do Banco do Brasil abaixo dos 20 a compra. Não é esse o raciocínio. Abaixo dos 20, com a premissa de a empresa entregar tanto de lucro. E como é que eu posso ter essa visão de que a empresa pode entregar tanto de lucro? A partir do resultado, que não pode se deteriorar. Então eu preciso verificar no resultado. O melhor momento para você comprar uma ação é depois que ela publica o resultado. Não por conta de cotação, porque o resultado te dá as informações necessárias e suficientes a princípio, ressalvados casos daquilo que são fraude ou que estão fora do balanço, para a tomada de decisão. Então, por que eu estou dizendo isso? Veja primeiro que essa queda que a gente viu não tem nada a ver com nenhum fato relevante específico. O último foi um JCP aqui do dia 20 do 5. Comunicado ao mercado só teve o relatório anual do dia 28 do 5. Então foi só saída de capital estrangeiro mesmo. E o que acontece? O que é hoje o grande fator que está gerando desconfiança no mercado financeiro no Banco do Brasil? Essa palavrinha aqui, inadimplência. Pessoal deixando de pagar. Só que a gente já viu, e é isso aqui que você tem que monitorar nos próximos resultados. A gente já viu o seguinte, ó, que a inadimplência da carteira geral do Banco do Brasil, ela começou a desacelerar. Não em todos os segmentos. Vou te mostrar na sequência. Mas no geral começou a desacelerar. Inadimplência, mais de 90 dias, caiu um pouquinho, de 5,17 para 5,05. Inadimplência mais de 30, de 6,84 para 6,51. Mas você vai falar, Luan, eu vi que o banco acelerou provisões, mesmo com a queda na inadimplência. É, porque provisão é o que você espera para o futuro. Então, se o banco está esperando uma piora para o futuro, ele tem que provisionar mais. Isso aqui é só a foto. O banco está olhando para frente. E talvez por que ele esteja olhando para frente com esse pessimismo? É que provavelmente ele está temendo o índice de inadimplência na carteira pessoa física, onde o banco acabou se expondo bastante e é onde mora o perigo. Veja que aqui na pessoa física a gente continua subindo. Inclusive na inadimplência 30 dias teve um salto, ó, de 8,41 para 9,3. 90 dias 6,56 para 6,82. Então a pessoa física tá disparando a inadimplência. O que conteve na carteira geral do Banco do Brasil a inadimplência foi a parte de pessoa jurídica, mas pessoa física disparou. E o agronegócio, Luan? Vou até te mostrar onde que você pega isso. Aqui no último release está na página 77, crédito agro. Aqui você pega os dados do crédito. E aí a qualidade da carteira do agro, você pega a partir da página 81 e aqui você tem o gráfico. Ele mostra o seguinte pra gente, que na inadimplência 30 dias declinou e subiu só um pouquinho na inadimplência 90 dias. Então a carteira do agro hoje não é o maior dos problemas para o Banco do Brasil, porque já começou a dar uma controlada. O maior dos problemas está na carteira pessoa física. Diante disso, o que a gente precisa enxergar nos próximos trimestres? Eu preciso pegar o resultado do segundo trimestre e verificar o seguinte, olha, a carteira agro manteve essa trajetória de estabilização, que a gente está vendo aqui. A carteira pessoa jurídica também não aumentou. A carteira geral também manteve estabilização e a carteira pessoa física pelo menos desacelerou. Sim, eu preciso dessas confirmações para ter um mínimo de previsibilidade a fim de colocar o meu dinheiro numa empresa. Não é simplesmente o preço, senão pode virar um jogo. É isso que a gente tem que tomar cuidado.
para não virar um jogo de caiu, coloca o meu dinheiro. Tem que tomar cuidado com isso. Por mais que o Banco do Brasil já tenha passado por outras crises, e eu tenho uma certa convicção diante desse passado de que a empresa vai se recuperar, só que você não sabe quando. E você não pode transformar a bolsa de valores num jogo de coloca dinheiro conforme cai. Você tem que ter. E essa história do Lírio Parisotto, ele já comentou uma vez o seguinte: talvez seja esse o motivo aqui dele ter vendido o Banco do Brasil. Publicamente a gente não sabe, mas ele já comentou que prefere pagar mais caro por uma ação, mas pagar caro depois que a ação já se recuperou. Ele prefere não comprar a ação quando está naquela fase de crise, como está o Banco do Brasil. Que ele não quer comprar algo que ele não consegue prever o que vai acontecer nos próximos meses ou anos. Ele prefere pagar mais caro depois que já se recuperou. Então, eu não me surpreenderia se o Lírio Parisotto voltasse a comprar o Banco do Brasil depois da crise, mesmo pagando mais caro. Porque sim, eu concordo com você. Luan, mas aí, quando o banco se recuperar, talvez a ação já esteja ali a 25, 26, eu vou pagar mais caro. Eu não quero isso. Eu quero comprar, né, a 18, 19. Sim, eu entendo seu racional, mas coloca na cabeça que a gente precisa unir tanto a previsibilidade quanto o preço. Se a gente focar só no preço, vamos supor que a empresa continue piorando. Aí cai para 17, 15. E aí, o que você faz? Você fica torcendo, não pode virar torcida. Por isso que focar nos fundamentos é a melhor coisa que você faz. É libertador, porque daí você sabe que você está tomando decisão racional, não decisão de fé. Agora, sim, olhando simplesmente para preço, se eu pegar o indicador preço ou valor patrimonial do Banco do Brasil no histórico, esse 0,58 que está hoje, foi o mesmo patamar de 2021 e foi uma excelente compra. O que aconteceu em 2021 com o lucro do Banco do Brasil? O lucro em 2021 foi de 20 bilhões, mais ou menos o lucro que pode ser nesse ano, mas vai acabar sendo menos. Então sim, abaixo de 20 já pode ser uma boa compra, mas você precisa fazer a seguinte reflexão: eu quero comprar agora, independentemente de ter um vislumbre de recuperação, ou quero aguardar um sinal mais claro? Eu particularmente prefiro aguardar um sinal mais claro. Eu não gosto de colocar o meu dinheiro em algo onde eu não tenho previsibilidade nenhuma. Eu preciso ter alguma coisa, senão vira esperança. Consegue me entender? E aí, pegando também aqui o ROI histórico do Banco do Brasil, em 2021 ele estava em 12,85. Nesse momento está mais baixo do que isso. Então também o momento é diferente. A gente tem uma situação pior que 2021. Então não dá para pegar simplesmente o ano de 2021 como base comparativo. Então nosso múltiplo poderia ficar ainda mais barato. Poderia ir para 0,5, a ação indo para 18, não há como saber. Em 2020 o ROI estava em 11, hoje em dia está em 8, 7, 8. Teoricamente, o melhor momento para comprar agora, que eu estou comprando o Banco do Brasil com um ROI de 6, 7, a fim de me beneficiar de um ROI de 18, 19, 20, como ele estava ostentando aqui entre os anos de 2022 e 2023. Mas, de novo, por que não esperar? Esperar o próximo resultado. Mas e aí se o capital estrangeiro começar a recomprar ações e eu perder? Não tem problema você ter perdido. Até porque eu acho difícil que você não tenha comprado o Banco do Brasil antes da queda no ano passado. Acho difícil. Então, se você comprou antes, por que você comprou antes, quando estava subindo? Porque o resultado era previsível. Sim, porque existia previsibilidade. Aí agora que não tem quase nenhuma previsibilidade, você quer comprar. Calma, a hora que tiver previsibilidade, você une com o preço e fechou. E na sua planilha de valor intrínseco, não, você mudou alguma coisa? Não, tá lá. É aquele valor que eu deixo lá para os membros do canal. Inclusive, se quiser se tornar membro, é só testar aqui embaixo em Seja Membro. Aquilo lá não foi alterado, porque tá com base no último resultado trimestral, que eu vou atualizando trimestralmente. Ou quando tem algum grande evento que me faça alterar o valor da empresa. Mas ainda assim, veja que mesmo por conta disso, não é compra automática. A pessoa acha que porque está lá na planilha é compra automática. Não é. Aquela é a parte de preço. Antes do preço, tem a qualidade e a previsibilidade, que eu preciso ter. Por mais que eu consiga segurar a questão da previsibilidade dos fluxos de caixa através da margem de segurança, a margem de segurança não é a grande panaceia, não resolve tudo. Resolve tudo. Por exemplo, eu falei em outro vídeo. O Bradesco está com uma alta margem de segurança. E por que você não está comprando? Eu vi que você está comprando outras ações lá na área de membros. Sim, porque as outras ações possuem mais previsibilidade. É assim que funciona. O Buffett diz, né, que a gente não deveria se meter com ações que a gente não tem um mínimo de previsibilidade. Simplesmente isso. Por que ele evitou por tanto tempo investir em empresas de tecnologia? Pela falta de previsibilidade. Ele não sabia o que poderia acontecer com essas empresas. A gente sabe que toda hora tem uma empresa disruptando a outra. Agora com essa guerra da IA, vai ser pior ainda. Já está sendo. Até então, o ChatGPT era o melhor, agora o Claude. E aí vai mudando. Vira um jogo de rouba-monte. Agora essa outra empresa está roubando os clientes da outra. Nossa, isso é um saco. Isso mostra que não existe uma vantagem competitiva durável. Na verdade, existe uma vantagem competitiva que dura um pouquinho de tempo, aí vem a outra empresa que traz alguma inovação
injeta um capital gigantesco, um capex gigantesco, consegue roubar os clientes da outra, os usuários da outra. Nossa, isso é horrível. Você fica. Já no caso do Banco do Brasil, eu entendo que existe sim uma vantagem competitiva aqui no Banco do Brasil, a capilaridade. O Banco do Brasil está presente no país todo. Você não consegue mudar isso da noite para o dia. Centenas de anos com presença na cabeça do brasileiro, especialmente no agronegócio. Então existe essa vantagem. Então esse é um fator positivo do Banco do Brasil. A gestão estatal atrapalha. Por isso que é um banco barato em relação aos demais, mas existe essa capilaridade, existe aí um índice de eficiência bem baixo, o que é positivo, abaixo de 30%, ao passo que o Bradesco é 50%, e existe aí um histórico longo de várias crises, de vários choques de inadimplência que o banco conseguiu superar. Mas ainda assim é preciso previsibilidade. Até porque, como eu já mostrei, BB Seguridade, no mesmo período, o que aconteceu? No mesmo período, a ação subiu e o lucro subiu também, mostrando que você tem um negócio dentro do Banco do Brasil que é mais previsível. Ó, previsibilidade. Por que o Luan ficou comprando BB Seguridade? Previsibilidade. Dividendos previsíveis. É que no final das contas eu pude perceber, na minha experiência como investidor, que a previsibilidade vale muito mais que qualquer outra coisa. O mercado, ele fica te empurrando a ideia de que você tem que correr mais risco para obter mais retorno. Isso é mentira. No mercado de ações, quanto menos risco eu corro, mais retorno eu recebo. No mercado de ações. Não posso levar para o extremo de falar, então eu vou lá para a renda fixa, já que eu não. Previsibilidade, eu vou ficar só no Tesouro Selic e vou ficar rico. Não, pera. Tô falando dentro do mercado de ações, quanto menos risco eu corro, mais retorno eu recebo. Simples assim. Então a concentração da sua carteira de ações precisa estar em ações mais previsíveis. Aquelas com mais alta imprevisibilidade, você pode ter, mas para você ganhar dinheiro, você precisa ter condições macroeconômicas super favoráveis, o que no Brasil a gente sabe como é difícil. Então, dentro de uma estratégia barbell ali, posso ter 90% da minha carteira de ações em ações seguras, conservadoras, pagadoras de dividendos e 10% ali em empresas mais imprevisíveis. Mas não corra risco demais, porque a grande maioria vai acabar quebrando no Brasil. No Brasil, e essa é a dura realidade, a gente tem poucas empresas em que vale a pena a gente colocar o nosso dinheiro. Temos poucas. E o número vem diminuindo, porque você está vendo aí diversas empresas fechando capital, sendo recomprada e pulando da bolsa. Ah, por que essas empresas estão saindo da bolsa? É porque elas estão tão baratas que os controladores estão fechando. Não vale nem a pena deixar aí. A gente pode reabrir capital depois no futuro, a hora que o mercado estiver em condições mais favoráveis. É assim que funciona o mercado financeiro. Então hoje, Banco do Brasil abaixo dos 20 está barato? Olha, está barato, preço teto está lá na área de membros, mas coloque essa ideia na sua cabeça, não precisa ficar afobado com essa questão do preço. Espere a previsibilidade. O melhor momento para você comprar é depois do resultado. Independentemente se o preço subiu, se ele caiu, não interessa. Estando abaixo do meu valor intrínseco e eu tendo previsibilidade, o sinal que eu precisava confirmou nos fundamentos da empresa. Pronto, é isso que você precisa. E aí, vamos dar uma olhada no futuro, quando o Banco do Brasil tivesse recuperado. A gente não sabe quando, né? Mas em acontecendo esse evento, se o Lírio Parisotto vai voltar a comprar o Banco do Brasil. No mais, eu quero saber a sua opinião. Se você acha que agora, já abaixo dos 20 é compra em Banco do Brasil, se você está esperando. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!